Estamos de volta aqui no canal da congregação e hoje estamos com novidade, um quadro novo começando aqui. E esse é o Desatando os Nós. Exatamente. Bom, hoje nós vamos começar esse novo quadro, vai ser muito legal, eu espero que vocês curtam o nosso novo quadro, vai ser bem bacana. E para começar, nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o tio Jefferson, que é a família, mas é o Jefferson dos Santos, ele vai participar aqui com a gente hoje, aqui na nossa congregação. Se você não sabe, nós estamos no mês da liderança, então esse mês todo, Desatando os Nós, vai ser sobre liderança, e aí depois a gente vai mudando, vocês vão acompanhando tudo por aqui. Também estamos com o nosso pastor Samir, que vai ajudar a gente nesse quadro. E é isso, espero que vocês gostem. Vamos começar nosso bate-papo aqui. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre o líder de adoração e como ele age nesse processo de adoração nas igrejas. Nós estamos baseados hoje lá em Salmos, capítulo 95, versículo 2, que diz: apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos com salmos. E aí nós vamos estar conversando um pouco sobre isso, mas para começar, nós queremos conhecer um pouquinho de você. Como que foi esse processo de adoração, como você entrou nisso, na liderança do louvor e da adoração, como foi? Bom, a galera que está me vendo aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Assim, comecei muito novo, logo assim que eu me converti, por volta de uns 15 anos, eu me converti, mas não me batizei, né? Eu fiquei ali namorando esse mergulho, mas eu fiquei ali como um rato de igreja, sabe? Só tinha uma guitarra, bem velhinha, enquanto o pessoal cantava lá, o pessoal do Ministério do Louvor da antiga igreja lá do Rio de Janeiro, Igreja Batista da Amizade. Um abraço para vocês, que tenho certeza que vocês vão estar vendo esse vídeo. E eu comecei assim, mesmo, o pessoal acabava, eu ia lá, pegava a guitarra e começava a fazer o som. Foi mais ou menos isso. Né? Mas assim, a experiência que eu tive mesmo foi ouvindo a música Ganha o Senhor. Que legal. Isso foi muito bacana, foi uma coisa que me marcou. E como você entrou para a liderança de adoração? A liderança, acho que foi natural. Foi algo assim, por já estar inserido na igreja, já tinha passado pelo batismo, já tinha fazendo parte dos adolescentes, né? Embora eu tenha me convertido aí com uns 15 anos, mas eu só me batizei com 19. E fiquei, como eu falei, namorando ali esse mergulho no mergulho. Mas foi bom, porque nesse ambiente aí eu consegui ver de fato o que eu queria, né? Deus foi me mostrando as coisas, foi muito bacana, né? Então assim, o ministério que existia lá saiu da igreja, né? Por uns motivos, e só sobrou o Jefferson. Que ficava escondido lá tocando a guitarra, né? E quero fazer uma menção aqui rapidinho, sabe? Que a pessoa que me ensinou, que é o Alcinélio, foi a pessoa que me emprestou o violão. Eu não tinha violão. Eu nem era da igreja, inclusive. Então comecei a aprender ali em casa e tudo mais, pegava o violão dele todo dia e ficava tocando. Então, quando eu comecei de fato a frequentar a igreja, aí assim, comecei a ficar inserido mesmo no corpo da igreja, comecei a ter essa experiência e já sabia tocar e tudo mais. E aproveitei, né? E isso já tem quanto tempo que você tá com líder assim? Poxa, Sabrina, assim, você me derrota. Aí quebra, mas tem aí uns 20 algumas coisas. Entendi. Caiu alguns anos aqui. E pra começar, eu queria saber, claro, aquela pergunta que talvez seja até um pouco clichê, mas realmente pra gente começar, o que é adoração e como ela deve ocorrer nas igrejas? Então, adoração é você entender o que Deus faz e o que Deus é. Você precisa separar essas duas coisas. E acho que eu nem vou muito do que eu posso definir como adoração, porque uma das coisas que eu aprendi é que a adoração não tem limite. Então, a partir do momento que alguém tenta te aprisionar em algum clichê, olha, você faz isso, faz aquilo, já não é adoração. Adoração já vai. Eu costumo dizer também que é um cotidiano. Então, a tua experiência, teu cotidiano, você consegue trazer e vivenciar um estilo de vida. Basicamente, o clichê seria isso, um estilo de vida. De fato mas eu acho que pode ir muito mais além do que isso. Se você contar com o seu dia a dia, você vivenciar as experiências que tem com Deus, uma adoração plena, eu costumo dizer assim. E você evidencia isso no seu trabalho, na sua igreja, na sua escola, no seu convívio familiar. Então, assim, isso de fato é adoração, é você vivenciar Deus com sinceridade no coração.
E aí vai pros dois, assim, como vocês acham que ela deve ocorrer dentro das igrejas, no momento de culto e em todas as esferas, assim, dentro da nossa realidade como igreja? Foi que... Desculpa, pode falar. Eu acho que é mais ou menos o que eu falei, né? De você não ter limite, né, na adoração. As pessoas confundem, por exemplo, o agir do Espírito Santo com uma coisa mais palpável, né? De querer ver algo acontecer. E não é muito por aí, né? Então, assim, como deve acontecer na igreja? Cara, se você veio para adorar o Senhor, o que pode acontecer? Muita coisa pode acontecer, né? O que não pode, de fato, acontecer na igreja é a pessoa achar que tem que se esfregar no chão para mostrar alguém que está adorando, né? Tem que bater palma, tem que falar em línguas. Não sou contra os dons, mas essa coisa de buscar algo para mostrar para a pessoa, isso não é adoração, não é a proposta. Não é aparecer, né? Eu acho que a adoração está muito ligado em João 4, nós podemos ver um exemplo muito forte ali de adoração, né? Assim como Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, ele começa a falar para aquela mulher ali algumas coisas, começa a conversar com ela. Alguns pontos são bem interessantes, não vou entrar no tema todo ali, mas quando Jesus fala para ela que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram, não importando mais o local, né, independente se é aqui ou é ali, mas importa que sejam verdadeiros adoradores. Né? Então, muitas vezes nós temos em mente que a adoração só acontece em um templo, num culto específico, num local específico, com hora marcada. E a adoração é em qualquer lugar, em todo momento. Né? E é interessante, quando aquela mulher entende isso, ela faz a maior das adorações, ela presta uma grande adoração ao Senhor, que é o quê? Propagar o próprio evangelho dele. Ela vai na cidade, chama os homens daquela cidade, chama as pessoas daquela cidade e fala o seguinte: não é esse o Messias? Aquele que estava por vir? E nesse mesmo capítulo, se não me engano, no verso 39, vai dizer o seguinte, que aqueles homens falam para aquela mulher: olha, não é mais por você, né? Porque agora você não precisa falar mais nada, porque agora nós o conhecemos. Né? Então, o que quer dizer isso? Ela entendeu o conceito de uma adoração. Né? O conceito de adoração é quando você ultrapassa o limite de si mesmo. Verdade. Quando você começa a jorrar para os outros, tocando em pessoas que você começou a adorar. Né? A adoração você não consegue suportar em si só. Né? A sua adoração não pode ficar somente com você. Então ela não pode estar presa num quatro paredes, ou no local, ou num horário específico. Ela ultrapassa isso, ela jorra para além disso. Verdade. E aí você falou sobre jorrar essa presença de Deus até. Esse é o papel do líder de adoração? Levar a igreja nesse lugar, levar a igreja nesse momento? Qual é o papel do líder de adoração? Qual é o perfil de adoração? Sempre deve ser isso. Sempre fazer com que a igreja entenda que aquele momento é de adoração. Né? E é engraçado no sentido, né, da explicação em si, porque a gente às vezes pensa que, olha, tem determinados momentos que você percebe que a igreja não está entendendo a proposta. Né? E como é que a gente identifica isso? Às vezes a pessoa está ali cantando, mas não está, sabe, parece que ou não está entendendo a letra, ou está vendo dificuldade do ministério de louvor. Isso também é um determinante para que a pessoa, para que a igreja não, de fato, faça acontecer a adoração do Senhor. Mas, de fato, o ministro do louvor em si, ele tem um papel importantíssimo, que é fazer com que a igreja entenda que esse é o momento que nós separamos aqui, né, nesse local, para adorar o Senhor. E não pode haver insegurança. Né? O ministério de louvor nunca pode passar insegurança. Eu sei que acontece, né? Muitos vão acontecer, até os mais experientes acontecem. Mas quando isso acontece, a insegurança da congregação entende que também, olha, se tudo está acontecendo aqui, então também não vai acontecer aqui. E já começa a entender, olha, acho que hoje eu não vou conseguir prestar um bom culto. E aí tem uma outra questão, né? Como eu falei no início, aquilo que a gente constrói durante toda a semana, nosso convívio com o Pai, né? A gente vai derramar aqui de uma forma especial, talvez, né? Ou mais ou menos, mas vai ser especial. E aí passa por isso, né? O nosso cotidiano, o nosso dia a dia na oração com o Senhor, reflete aqui com os irmãos de alguma maneira. Né? A gente chega disposto, a gente chega alegre, né? A gente chega convidativo, porque as pessoas, enquanto no nosso caminho a gente vai passar para ir para a igreja, as pessoas estão indo para onde? Rapaz, estou indo adorar o Senhor, vambora, vem comigo. Né? Então acho que é por aí. O papel do líder é importantíssimo. E quando a gente
uma boa adoração aqui na frente, tu contagia os irmãos. Exatamente. Contagia quem tá no banco, e aí a pessoa se sente motivada a adorar junto com o Ministério de Louvor e com quem tá aqui na frente, né? E aí, também para os dois, quais são os perigos de uma liderança sem adoração? Porque como vocês falaram, a adoração é o dia a dia, é o relacionamento com Deus. E quando não há essa adoração da liderança, quais são os perigos que isso pode trazer? Posso responder primeiro. Uma adoração que não tem uma liderança, né, que não exerce uma verdadeira adoração, ou não leva a igreja à adoração, ela traz para si sérios riscos. Não somente para aquelas pessoas que estão recebendo aquela, vamos dizer assim, na introdução seria, estão recebendo o direcionamento, melhor dizendo, não somente para essas pessoas, mas para a própria liderança em si. O fato é, lógico, que a gente precisa entender que muitas pessoas, quando chegam aqui para adorar, elas são humanas como nós. Esses líderes são humanos. E muitas vezes, em muitas igrejas, eles não recebem para aquilo, isso é, eles não são ministros de louvor exclusivo daquela igreja. E isso muitas vezes dificulta, porque ele está no dia a dia do seu trabalho. Aí vamos imaginar, tem um culto de uma quarta-feira, um culto de quinta-feira, um culto de sábado, ele chega do trabalho, todo aquele envolvimento do trabalho, todas aquelas complicações do dia a dia que acontece comigo, talvez com você aí também que está vivendo, cada um de nós aqui, né? E a pessoa chega lá no templo, no altar, e precisa dedicar ali o louvor e levar toda a igreja em adoração. Isso às vezes é muito complicado, né? A gente tem muitas igrejas ainda, talvez as igrejas que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo aí, talvez a sua igreja não tenha essa condição ainda de ter um ministro de louvor, alguém dedicado a levar, trazer a igreja à adoração, né? Então isso às vezes tem uma certa dificuldade. O que é importante a gente pensar sempre, eu vou levar em 1 Coríntios 11, às vezes a gente leva sempre a questão da ceia, né? E sempre pensa muito na ceia em 1 Coríntios 11, mas acho que é necessário quando a gente pensa em adoração, e principalmente numa adoração em conjunto, né? Numa adoração de comunhão, onde eu trago outras pessoas a participarem comigo daquele momento de adoração. E aí eu acho que preciso de uma coisa, uma autoanálise. Como que eu estou? Né? Aquele exame próprio, né? Como é que eu estou nesse momento? Como é que eu estou nesse dia? Eu estou legal? Estou pronto para fazer uma adoração para o Senhor? Como é que foi o meu dia? Eu estou liberado para aquilo? Eu vou conseguir levar a igreja a um momento de adoração genuíno, porque eu também vou estar adorando? Né? Como é que eu estou nesse momento? A palavra de Deus diz ali em 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo. O pastor não vai ser capaz de te examinar, o teu líder não vai ser capaz de te examinar. É você que tem que te examinar. E a partir daí, você, após essa autoanálise, digamos, você pensar quanto você pode se dedicar àquele momento. E cara, assim, muita verdade. Se não está no bom dia, se você está passando uma situação complicada, se é um dia que você sente um pouco mais de... você precisa receber do que dar, porque existe isso também para cada um de nós. E se você está nesse dia, tem uma dificuldade, chega para o teu pastor. Né? Pastorzão, olha aqui, eu não sei como é que é o relacionamento, cada um tem uma situação diferente, isso é verdade, mas conversa com ele. Né? E fala para o seu pastor, olha, nesse dia hoje, eu não estou... Hoje vai ser um dia mais complicado para mim, eu prefiro que ele coloque outra pessoa à frente. Ou você mesmo escala alguém que possa ficar naquela liderança para aquele dia. Eu acho que isso é importante. Eu me lembrei de um caso que eu presenciei, né? O baterista ele não tocou. E isso, particularmente, pastor, eu vejo como um tabu ainda. Né? Esse feedback, né, que com a nossa liderança, né, pastoral, geralmente às vezes não acontece. Porque o ministro em si, ele de fato ele chega nessa circunstância, como você mesmo colocou, né? As pessoas chegam aí para ministrar, mas está no correria de trabalho e de repente se vê em um momento, poxa, eu não estou preparado para tocar, mas vou ter que tocar. E aí, tocar ou cantar, né? Ministrando das duas formas. E aí ele tem que ocupar aquele espaço, né? Se vê obrigado a ocupar aquele espaço ali e não está pronto. E ele também não tem coragem, né, de chegar ao pastor, a liderança, e falar assim, olha, não tem como. Porque a resposta geralmente cá entre nós vai ser inversa. Ela vai assim, não, cara, você tem que ir.
Você tem que tocar, olha só, a igreja tá cheia. A igreja tá cheia, pô, a gente tá esperando aí, o Ministério do Louvor tá todo ali, só você não vai tocar. Então fica aquela coisa. Ensaiado, exatamente, tudo isso. Né? Fica meio que com uma faca mesmo no pescoço. E isso eu já vivenciei também, né? Nas duas igrejas que já passei. Uma de fato na antiga igreja e a outra que eu tocava no Ministério Jovem, da igreja, se não me engano, Igreja Batista do Meia, onde nós já passamos por isso, né? Muitas vezes o ministro não estava em condições, mas poxa, vamos ter que tocar, né? Por N motivos. Então, assim, é muito complicado. Isso que eu vejo ainda como um tabu, que as pessoas querem de fato, não, tem que ocupar esse espaço ali, não precisa ser assim, não deve ser assim, né? Porque o Senhor te conhece, né? O Senhor te visita. Né? E é interessante a gente pensar também, Jefferson e Sabine, pessoal que está nos assistindo, que a gente está falando aqui do processo de adoração ligado ao louvor, porque o Jefferson é o nosso líder do louvor aqui, nosso ministro da parte do louvor. Agora, o que a gente precisa entender é que a adoração não está restrita ao louvor. Exato. Né? O cara que está dirigindo o culto, se na tua igreja tem essa tipologia, essa prática, né, de ter um dirigente de culto, ele também estava fazendo uma adoração. O cara que está no ministério de infantil também está no momento de adoração lá com as crianças. Né? O cara que está pregando, o cara que está na recepção, a pessoa que está no data show, enfim, qualquer situação que seja, é momento de adoração. E para esse momento de adoração, você precisa entender que você também está em culto. Romanos 12, verso 1 e 2 diz o seguinte, que apresentei os vossos corpos como culto racional, o vosso culto racional. Né? Então o culto é seu, você precisa entender que você está prestando culto ao Senhor. Né? E esse culto não pode ser dado de qualquer jeito, de qualquer maneira. Né? Então a adoração não está limitada simplesmente ao Ministério de Louvor. Todos que participam do culto de modo geral, os que entram naquela porta ali, estão participando do momento de adoração. Estão entregando a sua adoração ao Senhor. Né? Então, assim, tem momentos que são de cura para essas pessoas que estão chegando, e quem está aqui está direcionando a esse momento de cura. Tem momentos que as pessoas estão precisando de libertação e vêm na igreja procurando isso. Né? E as pessoas que estão direcionando aqui o culto, ou lá na recepção, qualquer um que seja do ministério, está também direcionando a esse momento, seja de libertação, seja de cura, seja de transformação, seja de conversões, né? Então tudo isso faz parte do processo de adoração. É verdade. Antes da gente continuar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar para todo mundo, porque compartilhar também é evangelizar. Então não esquece, lá também, deixe seu comentário. Exatamente, deixa sugestões de temas para utilizar todos nós. Se você já passou por algo semelhante que o Jefferson falou, sim, se você é líder de adoração, você teve que tocar. Isso é só a ponta do iceberg, tá, gente? É verdade. E agora eu queria perguntar para vocês como vocês avaliam o momento de adoração nas igrejas do Brasil hoje em dia, assim. Como vocês avaliam essa realidade hoje do nosso país? Poxa, Sabrina, esse pessoal vai me pegar aí depois que eu tenho minhas restrições, mas acredito que o Senhor tem movimentado uma juventude. Assim, a minha visão, que eu tenho observado, a juventude ela tem sido mais aguerrida nesse campo, né, de louvor e adoração, porque a palavra fala que o jovem tem mais energia, né? Então acredito que nos dias de hoje o jovem tem se proporcionado melhor a buscar louvor e adoração, né? Mas aquilo que nós estamos cantando é que me preocupa. Né? Aquilo que nós temos cantado, a gente precisa observar muito melhor isso, porque a importância da música na igreja também é didático. Né? Ela vai contar a história de Davi, por exemplo, a história de Jesus, né? Os 10 mandamentos. Então, você conta a história, né, da Bíblia, né? Conta aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia na IBD, através da música. Foi por isso que eu tive um momento meu com o Senhor de entender que era o momento de aceitar e levantar a mão para o chamado. Porque eu entendi o que Deus era. Entender isso para mim foi o suficiente para aceitá-lo. Né? Compreendi a magnitude do que é ser Deus, né? do que Ele estava fazendo na minha vida, e foi um momento importante, porque poucas pessoas sabem disso, então vou dar uma palhinha aqui. Mas foi um momento exclusivo, quase exclusivo, né? Mas foi um momento em que
essa transição de aceitar a Jesus, começar a frequentar a igreja, foi o momento que meus pais se separaram. Foi o momento que acredito que eu fiquei mais perto do meu irmão, porque o meu irmão sempre foi a minha referência. Foi o meu irmão que me levou praticamente para a igreja, né? Onde eu conheci os embaixadores do rei, né? Eu tive essa experiência, uma vez embaixador, sempre embaixador. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Eu visitei as outras igrejas e toda vez que cantava essa música Grande ao Senhor, mexia comigo. E até hoje mexe, né? Tanto que é a palavra de Deus sendo cantada, né? Para se deixar como exemplo melhor, né? É a música que não sai de moda, porque ela canta a Bíblia, né? Então por isso que eu falei de ter o cuidado da gente ouvir, tá ouvindo as músicas que a gente tem cantado, principalmente na igreja, né? Porque algumas são experiências pessoais, não são congregacionais. Eu tenho a dádiva de sempre poder fazer algum tipo de letra, né, que Deus me abençoe nessa questão, né? Tenho assim, feito muitas composições, lógico, ninguém conhece porque nunca, né? Mas eu já consegui Algumas já estão prontas, outras não. Professor Portela, um abraço para você, tenho certeza que você vai ter isso. Inclusive tem mais música para mandar para você. Mas eu sempre, batendo um papo com ele, eu falava assim, né? Inclusive quando já estava aqui na congregação, e eu falei com ele essa dificuldade de escolher músicas para a congregação cantar, né? Primeiro, pela faixa etária de pessoas, isso também faz parte, né? Influencia, mas principalmente pelo fato de que as músicas que estão sendo tocadas na rua, né, nas rádios, nem todas elas falam de Deus, né? Falam de experiências pessoais, ainda que vai se tocar o nome de Deus. Então, assim, eu tenho uma restrição muito séria quanto a isso, né? Sempre que a gente procura apresentar uma música, pesquiso, né? Vou na Bíblia para saber qual foi a experiência dessa pessoa quando fez a música, qual a base bíblica, né? Porque muitas músicas têm sido feitas, mas sem base, então só cantam, né? Mas as experiências, bom, eu não estou criticando aqui, cada um tem suas experiências com Deus e vai haver isso, mas a gente tenta concluir, né, naquela questão da inspiração, né? Foi o que a gente conversou, um assunto que muitas das vezes esquecia disso, né? Mas uma vez que a inspiração já aconteceu, que foi para a palavra, então assim, que inspiração foi essa que fizeram as músicas, né? Não existe, então foi só um momento, porque a música triste também seria uma inspiração, então ficaria aquela coisa assim, nossa, que isso? Inspiração para música triste, inspiração para música alegre, inspiração para a palavra de Deus, então só já aconteceu. Mas a gente tem escutado músicas que só Jesus. Tal da licença poética, eu acho que quebrou muito pra gente. Tem invadido assim, o pessoal tem exagerado na licença poética. E as pessoas têm esquecido sobre quem a adoração é. É sobre o Senhor, não sobre eu, não sobre o que eu faço, não sobre a minha experiência, é sobre Ele. Sim. E as pessoas têm esquecido um pouco disso e aí, como você falou, acaba caindo no erro de fazer música sobre aquilo que eu vivi, aquilo que eu sei. E aí fica mais uma adoração a mim do que ao Senhor. Não que você não possa fazer, porque existem músicas, por exemplo, não é tarde para se sonhar. Você está cantando uma experiência que você vai ter com o seu amigo, né? Uma família, por exemplo. Mas eu acho que na igreja, uma opinião minha, eu acho que nós temos que sempre buscar uma música congregacional que fale, que adore o Senhor, de fato, as coisas que Ele é, das coisas que Ele faz, né? Para que a gente não perca essa essência. Porque daqui a pouco, alguns preferem cantar músicas, né? A gente costuma intitular como mundana, né? Mas são músicas seculares. E a nossa cultura não aceita isso, essa que é a verdade. A nossa cultura não abraça isso. Se for lá fora, vai abraçar, beleza, todo mundo anda de bem com isso. Mas aqui não acontece. Bom, foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito ao tio Gerson pra mim, mas o tio Gerson. Foi muito bom, de verdade. Foi muito engrandecedor pra mim. Tenho certeza que foi muito bom pra quem assistiu também. E é isso, semana que vem nós voltamos aqui com os Atos Nós. Não esquece de compartilhar, se inscrever, deixar o like e comentar. Isso aí, exatamente. E é isso, pessoal. Um beijo, até semana que vem. Tchau! Valeu, galera. Valeu, gente. Um abraço.